Uma rápida introdução aqui, eu já falei para vocês, tá? Quem precisar falar comigo, vocês podem usar o grupo do Telegram, né, que eu deixei disponível lá no aula. Eu gosto muito de usar o Telegram, que primeiro que ninguém vai descobrir o telefone celular de vocês, e segundo, a gente consegue conversar rápido, né, e tirar dúvidas. Ou então podem me mandar um e-mail, né, ali no josé.machado@ubra.br. Beleza? Então, essa disciplina é só para dar um apanhado, né, de arquitetura de computadores e funcionamento, e aí a gente vai ver modelos teóricos, processadores e gerenciamento de memória, né, arquitetura e gerenciamento, e a parte de arquitetura de sistemas operacionais, né, da arquitetura como gerenciamento de recursos e processos. A nossa bibliografia, que depois estará ali na ementa da aula. E vamos falar, então, do que é qual é a diferença de arquitetura de computador e organização de computador. Quando a gente falar de arquitetura de computador, a gente está falando da organização lógica, né? Da maneira, da organização genérica daquele negócio. Quando a gente falar de organização de um computador, é a maneira física com que os elementos estão dispostos. Quando a gente fala de arquitetura de computador, a gente fala de vamos lá, uma arquitetura padrão Intel, né, x86, né, tanto de 32 como de 64 bits, que pode ser organizada de qualquer maneira. Pode ser no formato de um laptop, pode ser no formato de um desktop, pode ser no formato de um equipamento embarcado, enfim. Então, a arquitetura são aqueles atributos que eles são genéricos, né? Eles são comuns a todos esses elementos. E a organização é em relação a como eles estão organizados, dispostos dentro de um determinado equipamento. Então, quando a gente falar de arquitetura, a gente está falando de um negócio genérico, de um modelo. Bem? Aqui a gente vai falar só de arquitetura. Claro que a gente vai dar uma pincelada de organização. Aí é outro. O que é um computador? Ele é um sistema complexo e hierarquizado, né? Com a função de realizar cálculos. Ponto. Certo? Então, o nosso computador, o primeiro computador que se tem notícia na história é o Abaco, que não era um equipamento eletrônico, tá? Não era um equipamento nem elétrico. Mas ao longo do tempo a gente teve a evolução da computação, ou seja, da ciência do cálculo, e a utilização de ferramentas específicas para essa atividade. Então, hoje a gente trabalha com um sistema que ele é bastante complexo e ele possui hierarquia. Então, eu tenho elementos que são mais importantes do que outros, que eu vou priorizar o funcionamento. Cada nível dessa hierarquia tem uma estrutura, ou seja, como eu me relaciono com os outros componentes, e uma função, ou seja, esse cara ele vai, dentro desse sistema complexo, realizar uma determinada tarefa. Tá? Beleza. Então, basicamente, num computador, né, se a gente olhar o computador em uma abordagem funcional, tá? Eu tenho 4 funções básicas que um computador realiza. Ele processa dados, ou seja, ele realiza cálculos, ele armazena dados, ele pega esses dados e guarda em algum lugar, ele movimenta dados, ou seja, ele tira dados da memória e joga para o processador, ele tira dados do processador, joga para a memória, ele tira dados da memória e joga para disco. Tá? Ou eu posso jogar para interagir, né, com dispositivo de entrada e saída. Tá certo? Então, a gente vai falar bastante disso. E eu também tenho como função, né, o controle disso tudo. Por quê? Porque não adianta eu movimentar dados se eu não sei de onde eles vêm e para onde eles vão. Tá? Então, basicamente, um computador tem 4 funções dentro dessa visão funcional. Se a gente for dar uma olhada, eu não sei se... Não, acho que está mais para frente. Eu não vou entrar muito nessa visão funcional. Mas, assim, deixa eu só aumentar um pouquinho, que o tio está ficando sério. Tá? Imagina o seguinte, né? Eu tenho o meu ambiente operacional. O que é o ambiente operacional? Esqueçam do sistema operacional, pensem
no computador como algo teórico, como uma ideia, né? Como um elemento que está contido no éter, né? Algo assim imaginário. Né? Eu tenho dados, beleza? Dados. Eles podem vir de um lado para outro. Né? Eles podem vir de um teclado, eles podem vir de um disco, eles podem vir de um sensor que capta dados. E aí é que está. A partir do momento que esse meu sistema, essa minha caixinha, ela recebe dados, esses dados vêm de algum lugar, eu preciso ter alguém que seja responsável pela movimentação desses dados, que pegue esses dados, identifique que tipo, né, o que vou fazer com esse negócio aqui, tá certo? E vai passar, então, para um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle, ele que vai fazer o meio de campo entre o armazenamento de dados e o processamento de dados. Então, normalmente, se a gente pegar essa visão funcional aqui, a gente vai ver que os dados, eles podem, assim, na entrada, eles vão passar por um sistema de movimentação de dados, né? Vamos lá, uma controladora de entrada e saída. Eu vou passar para um mecanismo de controle, ou seja, uma controladora, né, de central, e essa unidade, esse mecanismo de controle central, ele vai ver se ele vai armazenar esses dados, se esses dados vão para a memória, ou se esses dados eles vão para o processador, tá certo? Então, normalmente, a gente joga os dados para a memória, da memória eles vão ser processados, e aí eles voltam para a memória, e aí eles saem. Tá? Então, só para dar uma geral, uma visão geral assim de coisas que a gente vai ver mais adiante. Beleza? Bem, o que aconteceu aqui? Travou a minha aba. Agora destravou. Beleza. Agora acho que voltou. Voltou? Não sei o que está acontecendo. Mas foi um segundo só. Cadê? Aqui. Tá? Então, beleza. Com base nessa visão funcional, a gente vai ver, então, a função, a organização estrutural do nosso computador. Para realizar essas funções, eu tenho 4 elementos principais na estrutura do meu computador. A primeira é a CPU, é a unidade de processamento central, é onde a mágica acontece, é onde os cálculos são realizados, tá bem? Depois eu tenho a minha memória principal, que é onde eu armazeno tanto os programas quanto os dados que vão ser processados na minha CPU. Eu tenho um mecanismo de entrada e saída e eu tenho uma estrutura, né, de interconexão do sistema, que a gente vai ver que é o barramento. Bem, eu sei que o meu Google Chrome está travando, por algum motivo. Ele leva um tempo para reagir. Bom, então, vamos dar uma pincelada aqui no histórico do computador, tá? O primeiro computador, os computadores da primeira geração, eles funcionavam a válvula. Né? Quem nunca viu válvula na vida, válvula é o tataravô do transistor. O primeiro computador vamos lá, o primeiro computador moderno, né? Ele foi um computador que foi concebido na Universidade da Pensilvânia entre os anos de 43 e 46, que era o ENIAC. Esse cara aqui, ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolvimento de armamento e cálculos balísticos. Né? Quando a gente fala de cálculos balísticos, são aqueles cálculos envolvidos no lançamento de armas. Tá? Então, quando eu vou lançar um foguete ou alguma coisa, eu tenho uma série de cálculos envolvidos até para saber em que direção eu preciso calcular
direção do vento, a distância, né? Eu preciso, inclusive, dependendo da distância que eu vou fazer o lançamento, eu preciso calcular a influência da curvatura da Terra. Então, todos esses cálculos são bastante complexos. Durante a Segunda Guerra Mundial, se precisava de uma ferramenta que ajudasse a fazer esses cálculos. Então, na Universidade da Pensilvânia, começou o projeto de desenvolvimento do ENIAC. Esse cara, ele pesava 30 toneladas, tinha 18 mil válvulas, consumia 140 quilowatts de energia, tá? E ele funcionava em sistema decimal. A programação era toda com cabinho, chave, era um negócio bem, extremamente manual, né? E o que esse cara tinha como finalidade era viabilizar a produção da bomba de hidrogênio. Bem, então, esse cara aqui, ele era um computador tosco. E aí tinha um camarada lá, que era o von Neumann, que ele pensou uma estrutura, uma arquitetura um pouquinho diferente, aonde o armazenamento do programa era junto com a área era na área de memória junto com os dados. E é o tipo de arquitetura que até hoje a gente vai utilizar. E aí, isso foi depois do final da Segunda Guerra, depois do ENIAC veio o IAS, que é o tataravô do computador moderno desse desktop ou desse laptop que vocês têm na frente de vocês. Esse cara foi desenvolvido entre os anos de 46 e 52, e ele tinha as 4 estruturas, tá? Que, 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 que caracterizam um computador moderno teórico, né? Eu tinha a memória principal, uma estrutura de armazenamento, uma estrutura de processamento, que eu chamava de unidade lógica aritmética, a LU. Tá? Eu tinha já uma estrutura, uma unidade de controle, uma estrutura de controle e uma estrutura de movimentação de dados, de entrada e saída. Então, basicamente, eu tinha a memória onde eu armazenava os meus dados e as instruções, ou seja, as funções do meu programa, a unidade lógica aritmética, que é a LU, tá? Que no IAS se implementou um equipamento que realizava operações com números binários, com zeros e uns, e a minha unidade de controle que interpretava e permitia a execução das instruções. Então, ela também interagia com memória e processador para coordenar todo mundo. Tá? E também interagia com o mecanismo de entrada e saída para que pudesse gerenciar a movimentação dos dados. Tá? Beleza. Então, se a gente for olhar para a máquina de von Neumann, eu tenho essa imagem aqui. Eu tenho uma entrada, eu tenho processamento e eu tenho saída. Dentro do meu processamento, eu tenho memória que interage com uma unidade de processamento central. E essa unidade de processamento central, ela tem uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética, uma unidade de execução de cálculo. Bem? Então, basicamente, o modelo teórico do computador moderno é essas 3 caixinhas aqui. Tá bem? E aí, vocês estão vivos aí? Ninguém morreu ainda? Engano. Não? Tá bem. Vamos lá. Então, a máquina de von Neumann ela tinha partes específicas, né? São 5 partes bem específicas pela necessidade de aplicação de funções que são demandadas num sistema computacional moderno. Primeiro, a primeira parte específica, acho que falhou aqui. A máquina de von Neumann, ela tinha 5 funções primordiais. Tá? Para que o computador fosse ser plenamente funcional, ele tinha que executar 5 funções. Tá? Ele tinha que realizar as operações aritméticas, e isso, na máquina de von Neumann, é executado pelo controlador, pelo controle aritmético, tá?
A segunda função é a realização do controle lógico, então, desculpa, aqui é a central aritmética, aqui é a central de controle. A terceira é a necessidade de relembrar operações complexas e interagir com o meio exterior. Então, eu tinha que ter a capacidade de pegar instruções complexas que estavam armazenadas na memória e jogar dentro de uma unidade de memória que fosse acessível pelo processador, né? Necessidade de receber dados e transferir de dentro do registrador para Putz, me falou aqui o que era apresentação. Por que esse negócio está travando? Eu tinha necessidade de receber dados e transferir isso aqui, né? Tanto do registrador para o controle e memória e entrada e saída, e a necessidade de encaminhar dados, né, do meu controle e da memória para o registrador também de saída. Beleza? Então, eu precisava que a máquina de von Neumann ela tinha que cumprir essas 5 funções. Beleza. Vamos falar um pouco, então, da memória. A estrutura de memória ela é essencial para um computador moderno. Tá? O processador ele realiza as operações. Mas essas operações matemáticas, né, elas só podem ser executadas se eu tiver um conjunto de instruções, né, e de dados para que eu execute. Se eu pegar uma calculadora simplesmente, né, e deixar ela parada na minha frente, ela não serve para nada. Ela só vai servir a partir do momento que eu entrar com dados, eu vou entrar com os números e eu vou entrar com as operações, ou seja, quais são as instruções, o que eu quero que ela faça com aqueles números. Então, a hora que eu cheguei lá e digitei 8 mais 8 igual, tá? Eu entrei, eu peguei um dado, que é o 8, executei uma instrução mais, tá? Ou seja, adiciona mais a próxima, o próximo dado, 8, beleza? Então, ele foi lá, pegou, colocou 8 unidades, eu apertei no mais, a hora que eu apertei 8, ele pegou aqueles outros 8 e somou no que ele já tinha registrado. E a hora que eu apertei igual, ele vai me mostrar o resultado daquilo. Então, ele pegou aquilo que está armazenado dentro do processador, né? E jogou para jogou para a memória, e da memória jogou para um dispositivo de saída, que é o meu display, tá? Ou uma fita de impressão daquelas. Vocês são muito novos para lembrar de registradora também. 1900 e bolinha, né? Na época que não existia celular, a calculadora ela era uma calculadora com uma bobina de papel, sabe? Ou com a registradora daquelas de alavanca manual. Ping alunos é ótimo. De novo. Aí. Então, a memória do IAS ela tinha 1000 locais de armazenamento, assim, ou seja, eu tinha 1000 blocos, né, que tinham capacidade de armazenar 40 bits, uma string de 40 bits de dados. Essas strings de 40 bits são chamadas de words, né, ou palavras. E aí, nessa string de 40 bits, eu consigo armazenar tanto dados, né, os dados que eu vou utilizar para realizar o meu processamento e as instruções. Tudo isso em formato binário.
E aí, cada número ele pode ser representado por um bit de sinal, o primeiro bit é 0 ou 1, se ele for positivo ou negativo, e 39 bits de valor. E essa palavra ela pode ter duas instruções de 20 bits cada, né? Então, 8 bits do código da operação e 12 do endereço. Então, o centro de controle ele busca as instruções da memória e vai executando de forma sequencial. Então, o processador do computador, que vocês achavam que fazia tudo, na verdade ele não faz nada, né? Quem resolve toda a bronca é o chipset, ou seja, é a unidade de controle. É ela que pega os dados que estão distribuídos dentro daquela emaranhado ali de módulos, tá? E entrega para o processador ou entrega para a memória. Tá bem? Então, a estrutura de controle, o centro de controle, pega as instruções que estão armazenadas na memória e vai jogando para o processador para executar de forma sequencial. Então, como o processador não faz absolutamente nada além disso, dentro do processador, eu preciso de espaços de armazenamento, espaços de memória mesmo, para armazenar esses dados que estão sendo processados, e esses espaços são chamados de registradores. Então, quando a gente falar de registrador, a gente está falando de memória dentro do processador. Tá? É uma memóriazinha pequenininha que só vai armazenar o dado que está sendo processado. Tá bem? Quando falar de estrutura de armazenamento, a gente vai falar de memória mesmo. Próximo. Que meu computador está tão caliente. Vou fechar aqui, né? Nós já, né? É complicado. Vamos ver se... Beleza. Então, como é que está organizada a memória do IAS? Cada palavra, né, cada bloco daquele de Word, eu posso armazenar ou um número, né, ou um dado que vai ser processado, ou então uma instrução. E aí aqui eu tenho o código da operação e o endereço de memória que eu vou utilizar para executar essa instrução. Tá? E como cada instrução ela ocupa 20 bits, eu tenho, então, 2 instruções por Word de memória no IAS. Tá, professor, não entendi icas desse negócio, né? Afinal, como é que isso funciona? Eu vou falar para vocês respirarem fundo, porque nós vamos fazer uma atividade, provavelmente na próxima aula, que nós vamos botar a mão na massa nesse negócio, tá certo? Então, a memória do IAS, em relação a... O que é isso aqui? A memória, dentro da unidade lógica aritmética, eu tenho registrador de buffer de memória, eu tenho registrador de endereço de memória. Então, lembrem-se que quando a gente fala de registrador, o que é? São unidades de armazenamento dentro do processador. Então, o meu processador, ele tem... ele tinha blocos de armazenamento de informações para eu armazenar. O buffer de memória era aquilo que era para eu acelerar o processo de entrada da próxima instrução a ser executada, né? Registrador de endereço de memória, né? Que é qual é o endereço de memória que ia ser lido ou escrito. Registrador de instrução, então eu armazenava dentro do meu registrador armazeno, né, dentro do meu registrador, qual é a instrução que vai ser executada. Registrador de buffer de instrução. Quando a gente falar de buffer, é armazenamento daquilo que vem depois.
Tá? Buffer é uma técnica de armazenamento prévio daquilo que vem. Quando vocês estão vendo Netflix lá, que fala assim, buffering, né? O que ele está fazendo? Ele está copiando uma... Todo mundo sabe que o vídeo lá que vocês estão vendo é um arquivo, tá? Esse arquivo ele é transferido para vocês no formato de streaming, então ele é transmitido de forma sequencial. Para que vocês tenham uma melhor experiência vendo aquilo, eu vou armazenando uma parte daquele arquivo enquanto eu estou tocando. Então, eu vou, a hora que vocês vão iniciar lá a visualização, ele começa a copiar aquele arquivo e vai armazenando de forma local. Então, ele armazena uma parte do arquivo, além do ponto que vocês estão vendo, para quê? Para se houver alguma instabilidade na transmissão de dados, se houver alguma variação na velocidade de download, vocês continuam vendo do mesmo jeito, tá certo? Então, se vocês estão vendo alguma coisa, um vídeo no YouTube, e travou, é porque o link de vocês está muito ruim, tá bem? Então, dentro do meu processador, eu também tenho alguns elementos que eles servem para acelerar isso. Então, eu já tenho um registrador, eu já tenho um espaço de memória para armazenar aquilo que vem depois. Então, qual é a próxima instrução a ser executada e quais são os próximos dados a serem executados. Por que isso? Tá? Porque eu consigo acelerar um pouco o meu processamento, porque cada vez que eu tenho que pegar dados, tirar da memória e jogar para dentro do processador, eu estou gastando um ciclo de processamento. Então, é a mesma coisa, né? Eu gasto um ciclo de processamento antes para ir bufferizando, né? Por quê? Porque se eu tiver se eu tiver que esperar alguma operação de entrada e saída, fica mais fácil. Né? Ele simplesmente ele já tem a instrução e já tem o dado dentro do registrador. Então, se demorar muito mais, aí sim, aí eu vou ter que esperar até que a unidade, o centro de controle, ele tenha capacidade de retomar, né, essa comunicação. Tem algumas coisas que são bem interessantes aqui que a gente precisa destacar. A primeira delas é o contador de programa, é o PC. Por quê? Um programa ele é executado de forma sequencial. Né? Esqueçam de linguagem de programação, pensem naquele bando de instruções que estão entrando no meu processador. Então, o contador de programa ele vai dizendo em que linha, né, naquela sequência que deve ser executada, em que ponto eu estou. Né? Por quê? Porque é aqui que eu vou ver qual é a próxima linha do programa que vai ser chamada. Eu tenho e também tem o acumulador e o quociente multiplicador, tá certo? O acumulador é a unidade é o espaço de memória onde eu vou ficando com o resultado da saída do meu processamento, tá? E o quociente multiplicador também é uma unidade que mantém temporariamente operantes os resultados das operações, tá bem? Então, se a gente for ver de uma maneira um pouco mais detalhada essa estrutura, eu tenho ali uma unidade lógica aritmética, que eu tenho o acumulador, né? Ai, meu Deus. E o quociente multiplicador. Eu tenho circuitos que fazem, que executam, né? Que realizam as atividades, os processos de integração com a MBR, tá certo? Que é o registrador de buffer de memória, e a gente vai ver como esse cara, a importância desse cara na prática, tá? Aqui a gente tem a unidade de controle do programa. Então, eu tenho aqui o IBR, o PC, o IR, o MAR e os circuitos de controle, tá certo? E a minha memória principal, tá? Aqui o meu equipamento de entrada e saída. Então, nessas setinhas aqui, passam as minhas instruções e os dados, tá certo? Aqui, a gente vai ver que o MAR, que é o registrador de endereço de memória, o que ele faz? Ele aciona
na memória principal, qual é o endereço que vai ser lido, tá? Ou gravado. E aí, os dados, o MBR aqui, tá? Que é o registrador de buffer de memória, ele é responsável por buscar ou entregar dados para a memória principal, certo? Assim como o equipamento de entrada e saída. Isso num diagrama esquemático aqui, tá? Quero chamar a atenção para vocês esses circuitos de controle. Esses sinais de controle aqui, que estão meio perdidos, a gente vai ver lá na frente que isso aqui são circuitos... Oi, John. Como não caiu a apresentação? Mas há quanto tempo não está aparecendo? Parou agora. Parou agora? Tá? Agora? Foi. Foi? Que estranho. Eita, hoje é sexta-feira 13, sabe como é que é, né? Hoje o bagulho é louco. Beleza? Então, esse diagrama esquemático aqui, ele diz muito, tá? Isso aqui é muita informação para a nossa primeira, quase segunda aula, né? Basicamente, isso aqui é um fluxograma de como é que o meu programa é executado, né? Num nível muito baixo. Então, eu inicio o programa, a gente vai ver que tem aqui o ciclo de busca e o ciclo de execução. Então, todas essas ações aqui, essas decisões que estão na parte de cima, tá? Elas são de organização dos dados para que eles sejam lidos na memória e enviados para dentro do processador. E aí o ciclo de execução acontece dentro do processador. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, voltando ao IAS, né, o IAS tinha 21 instruções separados em 5 grupos, grandes grupos. Grupos de transferência de dados, desvio incondicional, desvio condicional, aritméticas e modificação de endereço. Essas aqui eram as instruções, tá certo? Então, por isso que a gente viu... Vocês já tiveram aquela disciplina com o Zev lá de compiladores e isso? E eu não tive. Não, sir. ADS não tem. É só ciência da computação, né? Que tem uma disciplina que o Zev ensina... Putz. Sexta-feira de noite o cara já está com o cérebro torrado já. Assembly, vocês não tiveram, né? Não. Então, beleza. Então, essas eram instruções de transferências de dados. Se vocês forem ver assim, ó, quando a gente fala de transferência, a gente está falando de carregamento, né, ou de armazenamento. Então, ou é load, ou é store. Né? Desvio incondicional. Então, a gente tem instruções aqui, né, para eu sair da minha sequência linear de execução. Então, eu vou chegar num ponto que eu tenho uma tomada de decisão e eu vou pular, então, para um outro determinado ponto, certo? E eu aqui tenho o desvio condicional, ou seja, o desvio incondicional é aquele que eu estou indo, né, e eu executo alguma coisa e pulo para um determinado ponto do meu programa. O desvio condicional é aquele que ele testa alguma coisa. Então, se alguma coisa, né, se sim ou se não, eu vou pular, então, para outro ponto. Se não, eu continuo, né, a execução linear do meu programa. Aqui eu tenho as operações aritméticas, né, então, ou eu tenho adição, subtração, multiplicação, divisão, tá?
o LS é o left, né? Left shift, left shift e right shift, que ele multiplica o AC por 2, ou seja, ele desloca a esquerda uma posição de bit. Tá? Então, eu pego aquela string e jogo para o lado. Ou para um lado ou para o outro. E modificação de endereço, né? Então, posso substituir, como a gente viu ali, eu tenho dentro de uma Word, do lado esquerdo, a minha instrução né, duas metades, né? Do lado esquerdo a instrução, do lado direito a memória, né? Tanto para um lado esquerdo para o lado direito. E aí, se eu quiser substituir o campo de endereço da esquerda ou à direita, né, eu vou usar essas instruções de modificação de endereço. Ok? Vai. Meu mouse aqui. Esses troços Bluetooth, vou contar para você. Bom, então, isso aqui deu uma visão geral desse negócio. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Eu tenho que trocar apresentações para a nossa apresentação da segunda aula. Uma pergunta. Quem não entendeu nada? Todo mundo entendeu tudo? Eu acho, hein? Mateus sempre os mesmos, né, Mateus? Tudo não, alguma coisa deve pegar assim, só. Tá bom. Eu sei que a minha máquina está tão pesada. Será que é esse maldito Google Chrome aqui? Que legal! O Chrome está consumindo 180, 200 e tantos por cento de CPU. De 1,7 quad-core. Pô. Olha, amigos, antes fosse minerando Bitcoin, né? Pelo menos estava gerando, tava gerando dinheiro e não raiva, né? Tá. Agora eu vou pedir um minuto para vocês, só para dar um pulinho no banheiro, a gente já volta.
voltando. Beleza. Vamos dar prosseguimento, vamos dar prosseguimento no histórico, né? Então a gente viu que tanto o ENIAC quanto o IAS eram computadores que funcionavam com válvulas, né? Então, eu não sei se quem nunca viu um equipamento eletrônico valvulado, a válvula ela precisa aquecer. O transistor, não. O transistor ele é mais preciso, mais preciso. Ele acaba sendo mais eficiente, principalmente energeticamente, né, do que a válvula. Tá? E o custo de produção também acaba sendo bem menor. Então ele era menor, mais barato e dissipava menos calor que a válvula. Uma válvula aquece bastante. Né? Quem gosta aí de equipamento de som sabe que os melhores equipamentos de som são aqueles a válvula. Por quê? Que reza a lenda que os transistores injetam ruídos, outras coisas. Mas enfim. O transistor é um dispositivozinho sólido feito de silício. Ele foi inventado pelo Bell Laboratories em 1947. Quem não conhece, nunca ouviu falar do Bell Laboratories ou da Bell Telephone Company, né? É uma das mais antigas empresas de telefonia do mundo. Né? Esse cara permitiu o aumento do poder de processamento e o aumento da capacidade de memória e diminuição do tamanho. Então, tudo aquilo que eu precisava de equipamentos muito grandes, né, tanto para armazenar dados como para processar, os equipamentos começaram a diminuir de tamanho e serem mais eficientes. Então, a gente vai ver que assim, ó, o histórico do computador, né, ele passa por várias gerações, né? A primeira geração eram equipamentos a válvula, e isso foi até 1957, 58 a 64, né, os equipamentos passaram a ser fabricados com a utilização de transistores, tá? E aí a gente, de 65 em diante, passa para a criação de pastilhas de silício, onde esses transistores eles eram miniaturizados, né? Dentro dessas pastilhas. É claro que de 65 a 71, a integração, né, desses transistores dentro de uma pastilha de silício era em escala pequena e média. Então, a velocidade de operações por segundo de um equipamento lá nos anos 50 era de 40 mil, 40 mil operações por segundo. Vocês já devem ter ouvido falar de um FLOP, que é o Floating Operation, Floating Point Operation, ou seja, uma operação com número de ponto flutuante, né? Uma operação com número com casas decimais. Então, os computadores antigamente faziam 40 mil por segundo. Né? Nos anos 60, faziam 200 mil, né? da ordem de 200 mil operações por segundo. De 65 a 71, a gente passou a 1 milhão, e de 72 a 77, nós passamos a 10 milhões de operações por segundo. De 78 a 91, eu tive uma miniaturização cada vez maior desses transistores, né, dentro de pastilhas de silício, e eu passei a ter computadores que executavam um conjunto de operações da ordem de 100 mil operações por segundo. E de 90 em diante, a gente rompeu a barreira dos gigaflops, ou seja, dos milhões de operações por segundo. Então, quando vocês forem ver o desempenho de um processador, vocês vão ver que ele é medido em gigaflops ou teraflops. Né? Hoje em dia, os processadores já romperam a barreira dos teraflops. Tá? Beleza. Então, esses circuitos integrados aqui, eles são bem legais. Tá? Imaginem o seguinte,
se a gente pegar, eu não tenho nada aqui à mão, mas se a gente pegar um circuito eletrônico, se vocês já tiveram a curiosidade de abrir qualquer equipamento eletrônico, vocês vão ver que tem um circuito lá que é verde ou azul com um monte de trilhazinha, né? Aquilo ali é feito com é uma resina ali com aqueles trilhos metálicos, tá? Imaginem o seguinte, que a tecnologia nos permite pegar e fazer algo similar àquilo, só que dentro de uma pequena pastilha de silício, que é um material baseado em sílica, ou seja, é feito de areia. Tá? Essas pastilhas de silício, elas são um circuito integrado, um circuito complexo, tá? Miniaturizado. Então, dentro desse meu circuitinho, eu consigo implementar todas as funções básicas de um computador. Eu consigo armazenar dados, processar dados, movimentar dados e controlar dados. Claro que numa escala, né, menor. Beleza. Então, a partir do momento que eu comecei a miniaturizar as coisas, vamos lá. Quando eu falo de miniaturização, eu falo de coisas que têm a distância, eles têm tamanho menor e também a distância entre um elemento menor. A partir do momento que eu tenho uma distância menor, né, eu passo a ter no mesmo espaço de tempo, eu consigo fazer mais operações. Eu consigo fazer com que o meu pulso elétrico ele cubra, né, uma quantidade muito maior de elementos dentro daquele circuito. Então, consequentemente, eu consigo dar maior poder de processamento para para essas pastilhas, né, de silício. Então, esses equipamentos de terceira geração, né, que eu tenho os circuitos integrados, né, e a miniaturização e o poder de processamento em escala, eles fizeram com que o Gordon Moore, que foi cofundador da Intel em 1965, ele proferisse, né, uma teoria que acabou se tornando a lei de Moore, que é o número de transistores dentro de um processador ele dobra a cada ano. Então, se vocês pegarem equipamentos que foram fabricados em 2018, 2019, 2020 e aqueles que estão sendo fabricados em 2021, teoricamente a quantidade de transistores dobrou. Tá? A gente sabe que não é bem isso, mas é quase isso. E depois da década de 60, esses transistores eles passaram a dobrar a cada 18 meses, né? A gente tem uma variação da curva. Quais são as consequências disso? O custo do chip permanece tecnicamente inalterado, né? Lógica e memória diminuem consideravelmente. Eu aumento a densidade, diminuo as distâncias entre os elementos e aumento a velocidade de operação. O computador se torna menor, né? E a quantidade também de energia de dissipação de calor, né, da energia consumida é menor, tá certo? Além disso, as interconexões nesse circuito integrado, nessa pastilha de silício, elas são mais confiáveis do que solda, entendeu? Então, a partir do momento que eu consigo criar um circuito integrado, miniaturizado dentro de uma pastilha de silício, eu não tenho solda, eu não tenho outros materiais, eu simplesmente tenho elementos que estão ali construídos, né, dentro daquela pastilha e que estão interligados e ponto. Tá bem? Uma das coisas bem interessantes que a gente pode trazer a respeito de miniaturização, tá? E também de poder de processamento é esse negócio aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Exatamente. Praticamente um computador. Isso aqui não é um computador, né? Mas quase. Isso aqui é o computador. É.
tá? Porque o homem foi para a Lua com muito menos do que isso aqui, tá certo? A Segunda Guerra Mundial, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas foram desenvolvidas com sistemas que não tinham um pentelésimo do poder de processamento que isso aqui tem, né? E enquanto o homem foi para a Lua, né, com computador a lenha, vocês ficam usando um computador moderno para fazer o quê? Para postar abobrinha no Facebook e foto no Instagram, né? E mandar um monte de mensagem no grupo do WhatsApp. É isso? A diferença é que, naquele tempo, um computador era do tamanho de uma sala, era do tamanho de um prédio. E isso aqui cabe no bolso. Vocês podem levar para cima e para baixo. A gente tem visto, né? Na verdade, esses telefones celulares, um telefone celular desse tamanho, ele é desse tamanho, não pela necessidade de colocação de equipamentos. Por quê? Porque ele poderia ser desse tamanho, assim. A diferença é que eu preciso de uma tela, né? Eu preciso enxergar aquilo que o equipamento tá processando, tá? Aquelas funções que estão sendo realizadas. Então, por isso que eu preciso de uma tela grande. Vocês já devem ter visto aí na internet, tem um desenhozinho antigo, um cartunzinho, né, antigo, mostrando, né, os primeiros telefones celulares, que eram enormes, né, os tijorola lá que a gente falava, pesava quase 1 quilo aquele negócio, funcionava para se comunicar e também como arma, né? Se precisasse jogar na cabeça, matar alguém era só jogar na cabeça do cidadão. E aí a gente teve um processo de miniaturização, onde os telefones foram diminuindo de tamanho, então a gente tem alguns telefones muito pequenos, tinha um telefone da Sony que era um negócio desse tamanhinho, assim. Só que aí, a partir do momento que o telefone ele começou também a roubar o espaço do computador enquanto computador, né, entregando mais funções, eu tive a necessidade, então, de voltar a aumentar o tamanho do equipamento, né? E por quê? Porque aí o equipamento ele tinha que ser grande o suficiente para ter uma tela que a pessoa conseguisse enxergar, né? Eu tenho um telefone que eu considero ele minúsculo, né? Eu tenho um iPhone SE aqui. Esse é um telefone minúsculo. Eu, do alto do meu Zenta aqui, para eu conseguir enxergar alguma coisa aqui, de vez em quando eu preciso, né, dar aquele ajustezinho básico. Vamos lá. Então, se a gente for ver a quantidade de transistores, né, por chip, isso até os anos 2010, a gente vai ver que a lei de Moore ela quase que se cumpriu, né, aqui. Existe algumas inflexões nessa curva aqui, e elas são pela necessidade de desenvolvimento de tecnologia, ou seja, eu tenho momentos de saltos tecnológicos aqui. Beleza? Bom, aí começaram a surgir as famílias de computadores. Por quê? A partir do momento que eu pasteurizei a fabricação de microchip, né, eu tenho vários fabricantes que começaram a comprar esses microchips e montar computadores, né, a desenvolver produtos baseados naquilo ali. E aí eu tenho lá o surgimento das famílias. Então eu tenho a série IBM 360, que ela surgiu em 1964, que eu criava uma linha de equipamentos, assim como a gente tem hoje, né? Eu criava uma linha de equipamentos que aí eu conseguia posicionar estrategicamente no mercado de maneira diferente. Então, a linha 360, ela tinha as características básicas em todos os equipamentos e a única coisa que eu mudava era o poder de processamento. Então, o conjunto de instruções era o mesmo, né? O sistema operacional era o mesmo, a velocidade é que mudava de um equipamento para outro, a quantidade de portas de entrada e saída, tamanho de memória e custo, né? Normalmente, essas famílias elas se diferenciam por 3 fatores: velocidade, tamanho ou paralelismo. Tá? Não entendi, professor. Quem é que não entendeu isso que eu falei aqui? Pode. Não entendi também. Ah,
O desenvolvimento desses microprocessadores, tá? Desses circuitos em pastilhas de silício e dessa miniaturização, permitiu, então, que as empresas que fabricavam computadores criassem equipamentos, criassem famílias de equipamentos. Tá? Então, a gente está... foi o surgimento da cultura da criação de uma linha onde cada elemento ele se diferenciava pelo seu poder. Tá bem? Quando vocês entram no site da Dell, lá tem a linha dos Inspiron lá, tem lá a linha 3000. Aí eu tenho 3000 não sei quanto, 3600 não sei quanto, 3800 não sei quanto. E aí vocês veem que o equipamento, na sua concepção, é o mesmo. A única coisa que muda é que um é um i3 dual core, o outro é um i5 dual core, o outro é um i5 quad core, o outro é um i7 quad core, né? E o outro é sei lá, um i9. Né? E aí, claro, um tem 4 GB de RAM, o outro tem 8 GB de RAM, o outro tem 16 GB de RAM. Tecnicamente, os equipamentos são os mesmos, tá certo? A única coisa que muda é a capacidade de processamento. Então, isso foi uma estratégia de mercado que surgiu nos anos 60, e quem deu esse pontapé foi a IBM com a família 360. Normalmente, os equipamentos da mesma família, eles se diferenciam por 3 fatores. O primeiro é a velocidade, depois o tamanho e depois o grau de simultaneidade de processamento ou de paralelismo. Então, como eu falei aqui dos equipamentos, né? Então eu tinha um i3 lá, né? E aí a gente vai falar menos de velocidade e mais e menos de tamanho e mais de paralelismo, porque eu tinha 2 núcleos de processamento. Velocidade até sim, né? Não sei se eu falo agora para vocês, né? Senão vai ser muita informação. Mas vamos lá. O nosso processador, ele é uma... Quando vocês pensarem em velocidade do processador, vocês vão lá, eu tenho um i5 aqui de 3 GHz e tem lá um i7 de 1.4. Qual é a máquina mais rápida? Olha a sessão espírita. Tem alguém aí? Eu estaria em 7, mas depende muito dos núcleos do processador também, não? Isso aí. Não nesse. Isso é um fator. Tá. Isso é um fator. Mas tem outros fatores nisso. Tá? Imaginem o seguinte. Eu tenho uma calculadora científica e tenho uma calculadora normal daquela de R$ 1,99 que vocês compram. Essas calculadoras, elas são iguais? Não. Por quê? Porque uma faz cálculo mais complexo que a outra. Ok. Se eu precisar fazer um cálculo de potenciação, tá? Como é que eu faço na calculadora científica? Tem um botãozinho da potenciação, não tem? Tem. Mas eu não consigo fazer esse cálculo na calculadora de 99? Acho que consegue, só vai demorar mais, né? Por quê? Porque não tá tão fácil assim. Não tem um botão para fazer isso de uma vez só. Ele vai ter que pensar, calcular, multiplicar. Beleza. Então, basicamente, você está me dizendo que, assim, as duas calculadoras, elas fazem a mesma coisa. Só que a quantidade de instruções que eu preciso dar para ela fazer é diferente. O caminho é maior. O caminho é maior. A gente poderia considerar, então, de que o i7 consegue fazer cálculos muito mais complexos, mais rápidos do que o i5? Pensando assim nessa comparação da calculadora aí da científica e a não científica. Normalmente, sim. Porque o que acontece? Os processadores, eles se diferenciam pelas funções específicas. Assim como na calculadora científica... O botão, no caso. Isso. Se eu tenho lá 2, x na y,
4. Então, eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É isso? 2 elevado a 4 potência. Na calculadora científica, eu botei no registrador 2, eu dei eu mandei executei uma operação de potenciação, tá certo? Ou seja, é uma função da calculadora, e entrei com o segundo número, e apertei igual. Então, o que vai acontecer? Ele tem ali um circuito que faz toda essa operação, tá certo? Então, eu tenho um núcleo específico, eu tenho um núcleo especializado dentro daquele circuito que faz esse tipo de operação. A calculadora Xing Ling não tem isso. Mas, assim, eu consigo fazer potenciação? Sim. Se eu fizer 2 na quarta, eu tenho que botar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, a quantidade de ciclos de processamento que eu tenho é maior. Então, se eu pegar um i3 de 3 GHz, ele dá 3.000 voltas, 3 milhões de ciclos, né? Não, 3 bilhões, é isso? Giga é bilhão. 3 bilhões de ciclos elétricos, né? 3 bilhões de voltinhas dentro do processador em 1 segundo. Se eu pegar o i5 com 1.4, ele dá 1 bilhão e 400 milhões de voltinhas, né, de um pulso elétrico lá dentro. Mas qual que, em um ciclo, resolve mais coisa? i7. Eu tinha falado de 5, enfim. Exatamente isso. Então, a velocidade do processador, ela não influencia diretamente na performance. Ela influencia no gasto de energia. Então, se vocês tiverem lá um i7 de 1.8 GHz, tá? Com 4 núcleos de processamento e hyperthreading, essa máquina com certeza vai ser fodástica. Tá? Ela vai ser fodástica. Por quê? Porque a velocidade reduzida, ela gasta menos energia, né? Eu tenho mais núcleos de processamento, claro, isso vai gastar um pouco mais de energia, mas uma coisa vai acabar compensando a outra, e pelo fato de ele ser um processador um pouco mais avançado, ele tem instruções mais complexas, ele consegue, com um único ciclo, resolver operações mais complexas. Então, basicamente, é isso que vocês precisam pensar, né? Quando vocês forem comprar um computador, eu tenho que olhar para o processador. É um i5, é um i7, tá, mas de qual geração? Qual é o set de instruções, né? Que é como a gente chama esse conjunto de operações complexas que já está embutido dentro do processador, tá? E isso vai dar, dentro das famílias de computadores, é que vai diferenciar um do outro e vai diferenciar também o preço de um do outro. Ô, senhor, e aqueles da AMD que, tipo, os Ryzen? Isso, daí que, tipo, o clock é super alto, assim, não sei, tipo, 3 ponto não sei quanto, enquanto os da AMD são... Desculpa, da Intel são um pouco menos, né? Cara, aí a gente vai entrar numa discussão, assim, bem complexa, porque é o seguinte, todos esses processadores, eles são baseados na arquitetura de processadores da Intel, né, nos x86. Ou seja, o princípio de funcionamento deles é todo similar, e as instruções também. Mas aí é uma questão de construção, é uma questão de engenharia. Eu tenho para te dizer que, assim, os processadores modernos, eles trabalham com throttling de processador, ou seja, de ajuste de aceleração. Então, apesar de ele ser com 3.6 GHz, ele tem gerenciamento de velocidade. Então, se vocês estiverem navegando na internet ou usando um editor de texto ou uma planilha eletrônica, o que vai acontecer? A velocidade do processador ela vai ser reduzida para gastar menos energia. E nisso, a AMD se deu muito bem com essa família dos Ryzen. Por quê? Vocês pegarem um laptop moderno com um Ryzen 5, ou um Ryzen 3, a bateria dura 6 horas, dura 7. Tá? Justamente por causa desse... Claro, se vocês estiverem utilizando uma aplicação que
demande processamento, aí sim, claro, a bateria vai se esgotar. Mas os processadores modernos ajustam muito bem isso. Tá? Eu tinha um computador funcional até um tempo atrás, até vão chegar os novos, aí eu resolvi desenterrar um meu aqui, e aí era um i7 dual core, era um i7 acho que de sétima geração, dual core, mas que foram os primeiros equipamentos que a Intel investiu em throttling, entendeu? Investiu em consumo de energia. Era um Dell 3850, 3845, era um negócio... A bateria durava 8, 9 horas. Editando, assim, atividades triviais, né? Fazendo edição de texto ou trabalhando com planilha. Era um negócio assim absurdo. O que aconteceu nos últimos anos? E aí é uma observação minha, tá? Agora é papo de boteco. A AMD investiu bastante em tecnologia, né? em criar processadores mais modernos. Eles tomaram um sufoco uns anos atrás, eles ficaram assim bem para trás, né, no desenvolvimento de tecnologia. A Intel sempre veio arrastando os outros fabricantes. Mas a AMD deu um salto assim de qualidade. Tanto é que hoje tenho sido surpreendido com os equipamentos deles. E é mais barata, né? Se for fazer, tem a questão do valor. Uhum. Mas aí a gente passa por uma questão de mercado, né? É uma questão mercadológica. O custo de fabricação, vamos lá, o custo eu não quero falar tanta abobrinha, né? Mas assim, o custo de fabricação de um Chevrolet Cruze e de uma Mercedes-Benz não é muito diferente, entendeu? Se a gente for pegar, são carros que têm tecnologia moderna. Só que aí a gente tem o valor agregado que a marca oferece. Ou vocês acham que os equipamentos da Apple são muito mais caros de fabricar do que os equipamentos de outro fabricante, Samsung? Vocês acham mesmo que o iPhone 12 vale 10 mil reais? Acho que tem um valor agregado ali no caso do status da marca e todo mundo tem um. Exatamente. Aí é uma questão mercadológica, né? É uma questão mercadológica. Se for pegar... eu comprei para minha esposa ela quebrou a tela a gente tinha comprado um M31, um Samsung, aí que ela quebrou a tela e precisava de um telefone novo. Eu comprei o tal do S20 FE, que é um telefone que, sei lá, deve custar uns 2 contos e pouco. Se for pegar o iPhone 11, eu acho, tem quase a mesma... É muito bom esse que é. Olha, eu me impressionei, a câmera é fantástica. E custa uma fração de um telefone da Apple que tenha a mesma configuração, ou na verdade tem uma configuração até inferior, né? Até inferior. Mas aí é que tá, tem a maçã, né? Tem Apple e já viu. A única coisa que a Apple realmente se puxa é em design, né? E outra, os computadores, as telas são muito boas, né? Eu tenho um MacBook velho aqui, que me acompanha há muitos anos, e a tela é fantástica. A tela é maravilhosa, não tenho que reclamar. Só que assim, a máquina é boa, ela aquece, entendeu? É pesada, feito um raio, mas assim, a tela é muito boa, né? Um equipamento com 10 anos de uso ainda está atendendo assim, a contento. É claro que, né, eu, como a minha área é de redes e infraestrutura, eu preciso de muito pouco processamento. Eu uso... meu negócio é usar SSH, né? E o navegador web, assim, só para quebrar o galho. Para essa demanda,
Eu vou dizer para vocês que a aplicação mais pesada que eu uso, eu acho que é o Spotify, no computador. Desculpa a pergunta, senhor. O senhor trabalha com o quê? Eu sou analista de TI, trabalho na área de infraestrutura e, basicamente, assim, sou especialista em engenharia de redes, né? A minha área é redes. Minha área é Rede, redes. Mas rede de computador ou rede de internet? De computador mesmo? Sistema? assim? De sistema, não de internet, não de rede. De servidor, internet, entregar internet. É rede de computador mesmo. Na verdade, eu trabalho na área de telecomunicações, né? Então, Telecomunicação. é De rede. tudo, tudo, tudo. Claro que o meu enfoque maior é em sistemas de comunicação de missão crítica. Eu trabalho com rádio, tá? Mas também exerço atividade na área de infraestrutura de telecomunicações. Beleza. Eu trabalho no suporte no provedor, por isso a pergunta. Tá. Eu trabalho na Procempra, então toda a parte de rede, na verdade, toda a TI do município de Porto Alegre, ela passa por nós. Tá? Nós somos uma operadora, tanto de telefonia, a gente tem tanto de acesso à internet, a gente tem mais de 1.000 quilômetros de fibra ótica pela cidade, a gente entrega todos os serviços, né, postos de saúde, escolas, para a administração pública e para os serviços. E o rádio que os serviços usam, o SAMU usa, PTC e tal, esse minha atividade principal. Que, na verdade, é um sistema de telefonia celular bem robusto, entendeu? Para funcionar em situações críticas. Rádio mesmo, tipo, rádio amador, rádio que, tá ligado? Rádio mesmo. Peraí. Rádio. Sim. Peguei, entendi. Vamos lá. Seguindo aqui, né? Uma das coisas que os computadores evoluíram, né, foi na maneira com que esses elementos eles interagem. Então, o PDP-8 da DEC, da Digital Computer, ele foi o primeiro mini computador, ou seja, o computador que não ocupava um prédio inteiro. Eu tinha condição de colocar ele numa bancada, né, ao invés de precisar de uma sala, e ele tinha um custo bastante baixo, além da possibilidade de utilizar outros sistemas operacionais. O que acontecia? Lá nos anos 60, quando eu queria comprar, 70, quando eu queria comprar um computador, 70 não, nos anos 60, quando eu queria comprar um computador, primeiro que assim, eu tinha que ter um andar inteiro de um prédio dedicado àquele computador. E o computador ele era vendido como uma solução. Então, ele era um equipamento que já vinha com um sistema operacional que era dedicado para aquela máquina, tá certo? Os computadores modernos, vocês compram um computador e vocês instalam o que vocês quiserem, né? Então, os sistemas operacionais que a gente tem assim mais comum no mercado, Windows e Linux, né? Por óbvio, e o OS X em algumas situações, tá? Então, um pouco mais difícil de se utilizar assim, de maneira sem um pouco de conhecimento mais avançado, né? A não ser que você tenha um hardware específico. Mas antigamente eu comprava e o sistema operacional que vinha na máquina só funcionava naquela máquina.
A DEC, com o PDP-8, ela desenvolveu um sistema onde eu poderia utilizar outros sistemas operacionais. Então, eu poderia entregar aquele equipamento com um sistema operacional diferente de acordo com a minha demanda. Tá? Com isso, houve a simplificação, não, eu acho que a generalização, né, da modelagem do barramento, ou seja, daquele elemento que interliga controladores, CPU, memória, módulos de entrada e saída e outras coisas. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Numa arquitetura fechada, o sistema operacional, para ele acionar, para que venha alguma instrução para a memória, né, para que o processador execute alguma coisa, essa instrução ela tem que levar em conta a arquitetura do hardware, tá certo? Então, tem determinadas funções que elas foram determinadas interligações que só determinados fabricantes tinham. A DEC resolveu criar um computador que qualquer um podia desenvolver software ali e usar, né? Criando uma arquitetura que a gente chama de barramento, que é o omnibus, ou seja, é o barramento que integra todos os elementos, é um barramento único que integra todos os elementos do computador. E aí, quem gerenciava o controle de sinalização do barramento é a CPU. Imagina o seguinte, cada um dos elementos do computador, tá? Ele é um galpão, tá certo? Aqui, como nesse desenho aqui. E eu tenho aqui um barramento de interligação, eu tenho aqui uma via de interligação de cada um desses galpõezinhos aqui. Então, para sair desse cara e vir para esse, eu precisava, né, que ele estivesse disponível para fazer isso aqui, né, para que esses caras eles se conversassem, tá certo? Por um lado, isso cria um gargalo, mas por outro, ele deixa de maneira transparente o controle de intercomunicação entre os módulos. Tá? Então, o controle ele é único e a CPU é quem gerencia o tempo, né? O que vai acontecer ali. Então, show de bola. O PDP-8 é o primeiro computador assim, pessoal no formato que a gente, ou quase, né? Num formato que a gente podia, como a gente tem hoje, que eu posso instalar qualquer sistema operacional, que eu posso fazer e acontecer, né? Beleza? Também nesse mesmo tempo, houve a criação das memórias com semicondutores, né? Ou com a utilização de semicondutores, ou memórias semicondutoras. O que se fez? A mesma tecnologia de circuito integrado dos processadores foi aplicada às memórias. E aí eu consegui, então, que as memórias elas armazenassem mais dados, né, um conjunto maior de dados em um espaço menor e também de maneira mais confiável. Por quê? O que é uma memória? Uma memória nada mais é do que um circuito integrado, né, onde eu tenho determinados elementos que são capazes de armazenar energia. Então, a partir do momento que eu energizo aquele ponto, né, eu estou dizendo que aquele bit ali ele é 0 ou ele é 1. Eu energizei e a energia ficou armazenada, então é 1. Tá? Antigamente, os materiais e os recursos eles não eram os melhores. Né? Com a evolução da tecnologia, eu comecei a utilizar o mesmo princípio e, consequentemente, eu tive um chip de memória com maior quantidade de armazenamento e menor e mais confiável, né? com tecnologia com tecnologia moderna. Beleza. Então, lá pelos anos 70, né, quase início dos anos 80, a gente tem, então, a criação dos microprocessadores,
Então, eu coloco um monte de componentes dentro de um único chip, e aí a gente tem o surgimento do Intel 4004, que foi o primeiro chip com todas as funções de uma CPU. Foi o primeiro microprocessador. Eu tenho um aumento gradual na velocidade de processamento em bits e também na velocidade de clock. Além também do aumento da capacidade de endereçamento de memória e implementação de novos recursos. Tá? Tudo que a gente for falar em computação é em binário, é em base 2. Então, se eu tenho um computador que tem arquitetura de 32 bits, quer dizer, então, que eu tenho capacidade de ler um conjunto de endereços de memória de 32 bits, de um número de 30, representável em 32 bits, tá certo? Que é 4 bilhões, 4 trilhões, alguma coisa, 4 bilhões, alguma coisa, agora me deu um brancão. Tá? Isso quer dizer também que as instruções em 32 bits, elas têm uma capacidade não só de endereçamento, mas também uma capacidade de alimentar o processador com uma instrução complexa limitada. Tá? E assim a gente vai começando a entender. Então, quando a gente tem um salto, né, de plataformas de 32 bits para 64 bits, quer dizer, então, que eu consigo tratar num bloco só um número muito maior de qualquer coisa. Tá? Então, com isso, a gente tem o surgimento dos microprocessadores modernos, onde vários recursos inovadores eles acabaram surgindo. Tá? A maior parte desses recursos eles são baseados em estatística. Olha que interessante. Tá? Então, vocês acham que estatística não serve para nada, mas serve sim. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que o meu processador ele começa a executar um conjunto de instruções, os processadores modernos eles têm capacidade, eles têm a funcionalidade de criar informações, de armazenar informações estatísticas e descobrir e tentar ver quantas vezes uma determinada instrução ela foi executada e qual a ordem dessas instruções que foram executadas. Então eu começo a conseguir inferir certas coisas. Eu começo a ter a capacidade de prever desvios na minha execução. Eu consigo analisar o fluxo de dados, entendeu? Então, se eu tenho uma operação de leitura, processamento e impressão, né? Eu li, processei e fiz uma operação de entrada e saída, né? Li a memória, processei e fiz uma operação de entrada e saída. O que vai acontecer? Daqui a pouco, os processadores mais modernos, eles têm uma estrutura que já conseguem prever o que vai acontecer ou para onde os dados vão. Então, eu já consigo correr na frente e já deixar o meu processador em estado de pronto para para a execução daquela instrução. E tem um negócio que a gente chama de execução especulativa, onde o processador ele executa cálculos aleatórios, entendeu? Claro que baseados nas informações estatísticas, mas que eles podem ou não, né, acelerar o processamento de um conjunto de operações. Tá? Daqui a pouco ele do nada ele fala assim, eu vou somar isso aqui e com isso aqui vou deixar guardado. Tá? Então, é como se ele criasse resultados de funções complexas e deixasse guardadinho, anotadinho, assim. Entendeu? Pô, é muito louco, muito louco. Muito louco, mas é muito legal. E também eu tenho a implementação de mecanismos de balanceamento de desempenho. Tá? Então, eu tenho um aumento de recuperação de bits em paralelo, que é a implementação de paralelismo na minha memória RAM dinâmica, né?
Vocês já ouviram falar aí de Dual Channel, né? Pessoal que gosta de jogar já fala, já... Vocês sabem o que é um Dual Channel? 2 canais. Ah! Organizações Tabajara, né? Que são 2 canais, tudo bem, mas né, Stonks. estão vendo muito meme na internet. Não, é gênio com J, Matheus. O Dual Channel nada mais é do que uma operação de paralelismo de acesso à memória. Então, a partir do momento que eu tenho 2 pentes de memória em 2 slots, tá? Quer dizer, então, que metade daquela memória disponível ela está num slot e a outra metade no outro. Porque eu poderia ter na máquina 2 pentes de 4 ou 1 de 8, não é isso? Beleza. Se eu tiver 1 de 8, aqueles blocos todos de memória, eles são acessíveis através de um único canal. Então, para eu armazenar dados ou ler dados, tá, vai entrar pela mesma porta, vai passar pela mesma porta. A partir do momento que eu tenho 2 pentes de memória, eu tenho 8 GB de RAM, mas eu tenho 2 canais. Tá? Eu posso armazenar dados em um enquanto eu gravo, eu posso gravar num enquanto eu leio o outro. Por isso que eu tenho um ganho de desempenho. Tá? Então, são recursos que vão surgindo, né, para esses equipamentos, que, na verdade, são as gambiarras tecnológicas assim, que ajudam bastante. Né? É uma gambiarra, né? Já que é muito complexo para o mesmo pente, para o mesmo espaço, eu dobrar a capacidade de entrada e saída, o que eu faço? Eu crio um sistema que tem capacidade de paralelismo. Então, enquanto eu escrevo num, eu consigo ler no outro. Então, eu tenho 2 canais. Cache e buffering na DRAM, então eu tenho cache de memória e tenho buffer de memória, né? E o cache ele acaba sendo mais complexo. O que é o cache? Was ist cache? Alguém sabe o que é o cache? Informações que ficam guardadas por enquanto que está fazendo um processamento, algo assim, não é? Uma memória temporária. Isso. Mas a memória RAM também é temporária. Mas eu acho que não é os arquivos temporários, então. Vamos lá. Cache é uma estratégia. É um pré-processamento, algo assim, não é? Não, é um pré-armazenamento. Quase. Errei por um. Exatamente. O que acontece? O cache, quando eu estou trabalhando com um volume muito grande de dados, tá? Imaginem o seguinte, vocês têm que somar um monte de coisa lá. Tá? O que vocês começam a fazer? Vocês começam a pegar lá um conjunto menor, né, do que vocês precisam somar. Tipo assim, eu vou trabalhar com 10 linhas. Eu vou pegar 10 números, vou fazer a soma e vou anotar do lado aqui. E aí vou construindo isso. Então, a partir do momento que eu pego esses 10 números e trago para perto do meu processamento, né, executo e depois eu armazeno ali, eu estou usando um recurso de cache. Né? Eu estou pegando do conjunto total 10 e devolvendo, 10 e devolvendo, 10 e devolvendo. Tá? Com isso, eu consigo executar de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Ou de uma forma mais focada, essa minha atividade. Se a gente for olhar isso em termos computacionais, significa que eu tenho um volume bastante grande de dados que precisam ser processados, e eu pego um subconjunto desse, trato, tá certo? E vou pegando e vou pegando blocos desses subconjuntos, tá bem? E vou trabalhando.
Isso acaba me facilitando o processamento. Só que tem uma coisa que a gente precisa levar em conta em arquiteturas de computadores, que velocidade é um negócio muito caro. É um recurso caríssimo. Tá? Caríssimo. A memória RAM ela tem um tempo de resposta. Né? Não, deixa eu explicar isso diferente. Quanto mais longe do processador a memória, mais difícil é ou mais tempo leva para eu acessar um dado. Tá? Se eu tenho um dado armazenado em disco, eu preciso, o tempo é em milissegundos, eu tenho que ir lá no disco, buscar esse negócio, trazer aquele conjunto de bits para dentro da memória RAM e vai passar pelo barramento, pelo chipset, né, pelo controlador, e vai ser armazenado na memória RAM. Então, o tempo é muito alto. Tá? O tempo de o processador buscar os dados na memória RAM já é bem mais baixo. Ele é da ordem de uma dezena de nanosegundos. Então, ele vai lá e consegue pegar esses dados da memória. Aliás, desculpa, o tempo de acesso, né? O tempo que o controlador precisa para ir lá buscar esses dados, ele é da ordem de dezenas de nanosegundos. Então, uma memória moderna aí funciona na faixa de 10, 12, 14 nanosegundos de tempo de acesso. Tá? E aí? Mas e se eu tivesse uma memória dentro do processador? Será que ela seria bem mais rápida de acesso? Sim? Não? Talvez? Sim, com certeza. Só Cache L1, L2, total? Exatamente. Só que aí é que está. Quanto mais próximo do processador, mais caro é de implantar essa memória. Tá? E quando eu falo caro de verdade. Tá bem? Então, existe o cache. O cache, o que é? Ele é um bloco menor, um conjunto menor, né, de dados que eu trago cada vez mais para próximo do meu centro de processamento, para que eu consiga agilizar o acesso a esses dados. Eu estou procurando um negócio aqui para mostrar para vocês. Que é bem legal, pelo menos para a gente enxergar. Cadê? Que mostra exatamente como é a implementação disso dentro de um processador. Não sei como eu enfiei esse negócio aqui. Aqui. Quero mostrar uma imagem para vocês. Vou só abrir aqui. Isso aqui é um processador. Tá? É um chip de silício, tá? De um processador. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um controlador de memória aqui na parte de cima,
Vocês estão vendo a imagem, né? Estão vendo aí, né? Sim. Aqui eu tenho um controlador de memória, eu tenho uma fila aqui no meio, tá certo? E aqui eu tenho o que a gente chama de cache layer 3, ou seja, o terceiro nível de cache, que é o cache compartilhado. Isso aqui é memória, tá? Depois a gente vai ver que nós temos aqui, ó, o cache de layer 2, tá certo? Esse aqui que está circuladinho aqui com a bolinha maior. E dentro do núcleo, bem do lado do núcleo de processamento, eu tenho o meu cache L1, que é a bolinha menor. Então, quanto mais próximo do núcleo de processamento, mais rápido é o acesso a esses dados, a essa memória. Só que eu tenho também um custo muito alto de implementação desse cara, tá certo? Então, o custo por kilobit armazenado, por megabit, de cada um desses níveis de cache, ele é diferente, né? Então, quanto mais longe do core, mais barato ele é, tá bem? Então, olhando aqui esse processador, esse controlador de memória, tá? Eu tenho aqui esses controladores de entrada e saída, então, esses controladores de entrada e saída, junto com o controlador de memória, eles pegam todos os dados que vêm da memória RAM e vão jogando para o cache L3. Cada um desses núcleos de processamento aqui a gente está vendo um processador com 4 núcleos de processamento, tá? Ele vai receber as instruções, tá? E vai ler nesse cache compartilhado aqui de layer 3 quais são os dados que são relativos àquela thread, aquele processamento que eles vão, aquele conjunto de instruções que vai ser processado, e armazenam no cache L2, tá? E enquanto isso, aqui o bicho vai pegando, ele vai processando, e daqui a pouco as instruções que vão ser processadas, elas vão para o cache de layer 1. Ou seja, são aquelas instruções que estão sendo que fazem parte do conjunto que está sendo tratado por aquele núcleo naquele momento. Beleza? Então, isso aqui é muito legal da gente ver a taxonomia de um processador moderno, um quad-core. Que coisa linda, né? Isso é fantástico. Tranquilo? Como é que foi isso para vocês em relação a... O que ficou de dúvida? Vamos lá, a hora de vocês abrirem o coração é agora. Já falei que eu sou carente, eu gosto de que vocês conversem comigo, né? Senão eu choro. De boa, tá? O que é de boa? De boa. Tem, Kelly, o livro dessa disciplina não tem no aula, né? O livro dessa disciplina é o livro do William Stallings, né? Que, deixa eu ver, será que eu esqueci de botar lá na... Isso tem na biblioteca lá. Deixa eu ver se eu botei aqui para vocês. Não, está faltando um documento aqui que é a ementa da disciplina, tá? Eu já vou colocar para vocês. Mas lá na biblioteca,
Estranho. Vocês estão com acesso à biblioteca da Pearson aí ou não? Agora entrou. Vou dar um piripaque aqui. Este é o cara. Arquitetura e Organização de Computadores, tá? Do William Stallings. Esse é o livro da disciplina, tá? Está ali na nossa biblioteca virtual. Achou, Kelly? Kelly caiu? Mas, é bem interessante, né? Essa é uma disciplina muito, muito teórica, assim, tá? A gente vai... Mas eu vou trazer algumas coisas para a gente botar a mão na massa, tá? Fala, Jonathan. Não, que nem o colega falou, é melhor, porque daí, tipo, às vezes tu lê ali no livro, aí com outros exemplos até é melhor para entender. Pelo amor de Deus, né? A gente está na nossa segunda aula, que é teoricamente a primeira. Mas, assim, não se assustem, tá? Vai piorar, é bem tranquilo. A gente vai, vamos ver se na próxima aula a gente faz uma atividade com... Deixa eu ver aqui. Só olhar meu plano de aula aqui. Eu não sei se é nessa ou na próxima. Plano de aula aqui. Aliás, se é na próxima ou na outra aula. Eu quero trazer aqui. Na nossa aula do dia 20 e 27, que aí a gente vai falar sobre arquitetura de processadores, tá? Assim, mais detalhadamente, eu vou trazer para vocês uma atividade que ela é bem legal, até para a gente entender como é que funciona, né, cada uma dessas coisas. Eu sei que a gente falou bastante coisa, a profundidade do tema ela é bastante grande, mas não se assusta, tá? É a teoria por trás do nosso dia a dia. E aí eu vou procurar trazer alguns exemplos de como é que não é, o que funciona, como funciona cada coisa. Bom, acho que já enchi vocês aí de informação. Recomendo que vocês deem uma olhada aí no livro da disciplina, que é o Arquitetura e Organização de Computadores. E hoje a gente vai ficar por aqui. Tranquilo? Todo mundo feliz e contente? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, chama lá no Telegram, tá? Eu costumo responder rápido, mas nas últimas semanas eu não estou conseguindo responder tão rápido, porque inclusive vocês estão tendo aula diretamente de Brasília, né? Eu estou viajando a trabalho e acabei, eu estou envolvido aqui num projeto bastante grande, e aí eu estou com dificuldade de responder assim em tempo, tá? Mas eu respondo, eu juro para vocês. Fechou? Bom, então vamos interromper a gravação aqui.